Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Paz do Senhor, irmãos, boa tarde, tudo bem? Tudo na bênção de Deus, tudo na glória, aleluia. Estamos aí para dar continuidade a mais uma leitura da Palavra de Deus, amém? Creio que Deus quer falar com nós esta tarde, porque o Pai sempre tem algo para falar, amém? Estamos aí nesse propósito de ler a Palavra de Deus todos os dias, amém? Vamos ler então a palavra introdutória. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? A palavra de Deus, ela é proveitosa para todas as áreas de nossa vida, amém? Que nem diz este hino ali: liberta-me de mim, amém? Em Marcos capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus responde uma pergunta que já tivemos que acho que o crente sempre, alguma vez na vida, ele teve que responder: para que tu vai na igreja? Para que tu vai na igreja se tu é cheio de defeitos, se tu é cheio de erro, se tu comete um monte de erro, né? Não somente os seres humanos perguntam, mas Satanás vive acusando a mente do crente, amém? E aqui está a resposta, Marcos 2, versículo 15.
Por que que o crente ele busca a Jesus sendo tão falho e tão pecador? Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Amém? Eles perguntaram para os discípulos, e Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Então, quando o inimigo de nossas almas acusar, ou quiser colocar na nossa mente que você é muito falho, que você é pecador, que você não é digno, você só responda para ele assim: Satanás, em nome de Jesus, foi para isso que Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio por mim, falho, pecador, amém? Para que quando nós viéssemos a ler a palavra de Deus, como diz aqui, ó, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e é útil para ensino e para a repreensão. Jesus Cristo disse que não veio para os justos, e sim para os pecadores. Então, se você é um pecador, uma pecadora, fique contente, fique alegre, porque é para você, para mim e para você que Cristo veio. Amém? Então, não vamos deixar a acusação tomar conta da nossa mente, não vamos deixar a acusação do mundo, amém? Querer colocar caraminholas na nossa mente, né? Pelo fato de nós sermos falhos, amém? Nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo, amém? E é para mim e para você que ele veio. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos ler a palavra de Deus, para que nós venhamos ser melhores. Sabemos que 100% nós não vamos ser, né? Mas nós sabemos também que podemos melhorar no caminho da santificação. Amém, irmãos? Jesus Cristo veio para os pecadores, para os falhos, para aqueles que querem mudar, que têm o objetivo de querer ser melhor através da palavra de Deus. Amém? Vamos ler então aqui o capítulo 12 do livro de Números. Amém? Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. É uma mulher que ela era de outra tribo, ela não era uma mulher judia, amém? Ela era de outra raça, vamos dizer assim, né? Era de outro... E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde de todos os homens de sua época, amém? Moisés era um homem paciente. E a resposta do Senhor: subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele eu converso face a face, aleluia, glória a Deus, claramente, e não por enigmas ou parábolas. A ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. E quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Arão pede que Moisés ore a Deus. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso clamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou ele, dignar-te dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor:
E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Amém? Glória a Deus. Aqui foi o capítulo 12 do livro de Números. Amém? Aqui Deus ensinando mais uma vez, né, para nós, que Ele é o Deus que se vinga. Ele é o Deus que pega a sua causa, amém, e faz justiça. Aqui nós vemos que Miriam e Arão, eles se levantaram contra Moisés, o servo de Deus, amém? Se levantaram contra ele para indagar o porquê que ele teria casado com uma mulher estrangeira, amém? E aqui podemos ver, a palavra de Deus diz que Moisés era o homem mais humilde, mais calmo da época. Assim vejo eu que Deus está nos ensinando que a palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Que nós não devemos nos justificar, que nós não devemos levantar ira, que nós não devemos querer nós mesmos cobrar algo, amém, de alguém, ou de algum irmão, ou de alguma pessoa, de algum homem, né? Que vem estar nos questionando por algo. Nós temos um Deus, amém, que Ele nos justifica. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus, Ele diz assim, que a vingança é minha. Amém? Moisés, ele era um cara humilde, ele era um cara calmo. Que nós podemos nessa tarde, amém, aprender que nós temos um Deus que é por nós. Amém? Nós temos um Deus que cuida da nossa vida, nós temos um Deus que Ele cuida de nós em todas as situações. A situação aqui de Moisés era que os dois se levantaram contra ele, e olha o que aconteceu. Prontamente Deus perguntou para eles, né, dizendo: ouvi minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que falo com meu servo Moisés, o mais fiel do servo da minha casa. Dá para se dizer assim que eles se levantaram para questionar Moisés, e dá para dizer que Deus foi lá e tirou as caras para Moisés. Deus foi lá, né, e fez a justiça acontecer, porque Moisés, ele era um homem que era, como diz aqui a palavra de Deus, ele conversava face a face com Deus. Então pensa como é que era Moisés e Deus junto. E como é aquela pessoa, o que acontece com quem se levanta contra o servo de Deus. Então que nós possamos aprender, vamos deixar, né, as questões nas mãos do Senhor, não vamos sair aí brigando, se vingando por nós mesmos, né? Porque nós não podemos jogar, como diz a palavra em Provérbios, eu não sei muito bem, não podemos levantar a ira contra o nosso irmão. Nós devemos ser assim que nem Moisés, calmo, pessoas humildes. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas se nós conseguir cumprir, né, essa parte da palavra de Deus, nós vamos ter um Deus que é por nós, amém? Então fica aí a dica. Vamos nos esforçar para ser calmo, para ser humilde, e vamos deixar na mão do Senhor, que Deus venha pelejar por nós, amém? É isso aí, então, fiquem na bênção, fiquem na paz. Vamos fazer uma oração, amém? Agradecendo a Deus por Ele ser um Deus que peleja por nós, amém? Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, glorioso, oh Deus, Tu és santo, e a cada dia mais aprendemos na Tua palavra, Deus. Aprendemos que temos um Deus que Ele não deixa, Pai, com que nós venhamos ser pessoas que normalmente, Pai, quando acontece algo contra nós, nós somos pessoas que logo se levantamos, porque isso já está em nosso ser, em nossa carne. Naturalmente, nós já somos pessoas que se irritam com facilidade e que logo já quer se vingar, logo já quer prontamente uma atitude que não vem do Senhor para com o próximo. A Tua palavra diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, Pai. Então, Pai, muito obrigado por nos ensinar nesta tarde que nós devemos deixar o Senhor pelejar por nós. Deixar o Senhor tomar a atitude como o Senhor fez com Moisés naquela época. Te agradecemos, Pai, pelo ar que respiramos, pela vida que temos, por o Senhor ser tão misericordioso e bom em nossas vidas. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá, Pai, através do Teu Espírito Santo.
É o que nós temos para te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique na bênção, irmão. Fique na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvo